Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós aqui nesta noite e que possamos verdadeiramente apresentar ao Senhor um culto digno da santidade, da majestade e da grandeza do nosso Deus. Você que nos acompanha pelas mídias sociais, que Deus também abençoe a sua vida e que neste instante o seu coração esteja ligado ao nosso, enquanto nós prestamos a Deus o culto que o seu nome requer. Quero convidar você que se faz presente aqui, você que está em casa, a orarmos ao Senhor e a pedir ao nosso Deus que nos visite com graça e misericórdia e que no tempo que passarmos juntos, seja o Espírito Santo de Deus a falar ao nosso coração, a nos encorajar, a nos fortalecer, a nos dar condições de verdadeiramente ouvir a sua voz falando a cada um de nós. Feche os olhos, eleve seu pensamento a Deus, oremos a Ele nesse instante. Pai querido, nós te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de levarmos a nossa voz, o nosso coração, o nosso pensamento a Ti. Nesse momento, ó Deus, em que o Teu povo se reúne para adorar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, porque nesta noite podemos, tanto aqui neste lugar de adoração, quanto em casa, buscar e invocar o Teu santo nome. Sabemos, ó Deus, que o Senhor se manifesta e se faz presente no meio do Teu povo, e que há de abençoá-lo com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua palavra que fala profundamente ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite a exprimir o nosso louvor, a nossa adoração ao nome do Senhor, no reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor faz, de tudo aquilo que o Senhor já fez, mas também de tudo aquilo que o Senhor fará em nossa vida. E que possamos, ó Deus, mais uma vez te pedimos, ouvir a Tua voz, fortalecendo, encorajando e abençoando o nosso coração.
Santo Espírito de Deus, Tu que habita em nós, Tu que nos selaste para a redenção que se há de manifestar no último dia, prepara o nosso coração para receber a boa palavra do Senhor. Assim nós te oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 4 ao versículo 6. Neemias, capítulo 1, verso 4 ao verso 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e que faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Queridos, quando nós nos achegamos à presença de Deus, o sentimento que temos em nosso coração é que somos pecadores, somos devedores à graça de Deus. Não há nada em nós que possa trazer ao coração de Deus amor e piedade. Pelo contrário, os nossos pecados têm suscitado a ira do Senhor e o juízo do Senhor. Por isso é necessário que sempre nós vasculhemos o nosso coração e consideremos a nossa vida à luz da graça e da misericórdia de Deus, clamando a Ele o perdão, clamando a Ele o renovo, clamando a Ele a sua misericórdia, para que Ele nos restaure, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos ajude no dia a dia, na nossa luta contra o pecado. Coloque-se diante de Deus em oração. Você que está em casa, ore ao Senhor também. Peça a Ele perdão pelos seus pecados. Peça a Ele que sonde o seu coração, que os seus olhos realmente prescrutem o nosso íntimo e possam nos dar conhecimento da sua vontade, daquilo que eu e você precisamos mudar, daquilo que eu e você precisamos ser ainda transformados. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, nosso irmão presbítero Jackson Júnior estará orando a Deus, confessando os nossos pecados, mas também agradecendo a Ele pelo perdão que Ele nos concede. Oremos nesse instante. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa noite. Obrigado por estarmos na Tua presença, na Tua casa, quer aqui no templo, aqueles que estão nos assistindo. Te louvamos porque temos esse encontro com o Senhor, encontro precioso para recebermos o Senhor, mas queremos começar na Tua presença nessa noite, esse culto, reconhecendo que nós temos pecado, reconhecendo as nossas fraquezas e pedindo que o Senhor venha nos perdoar os pecados, e pedindo que o Senhor venha nos limpar o coração e a alma, para que nós possamos, Deus, assim te servir com todo o coração, te prestar um culto que só o Senhor é merecedor. Deus, nós reconhecemos quem o Senhor é, reconhecemos que Tu és um Deus grandioso, poderoso, tremendo, e que está nessa noite sendo adorado pelo Teu povo, e nós, reconhecido dessa grandeza, queremos suplicar perdão pelos nossos pecados, que o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz limpe a nossa alma e nos torne limpos para Te servir, para Te adorar e para cultuar o Teu nome nessa noite. Oramos em nome de Jesus, amém. Teus olhos revelam que eu
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Então leva a minha vida, Senhor. Leva a minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei, Senhor, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Lá de cima teus olhos revelam. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim, tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva nossas vidas, Senhor, a ti. Leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Tu nos conhece, Senhor, inteiramente. Eu sei, Senhor, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei, Senhor, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei, Senhor, sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Salmo 145, verso 1 ao verso 3. O salmista nos chama a bendizer o nome do Senhor, a exaltar a sua majestade, o seu louvor, a sua grandeza. E ele diz: exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. É esse Deus que nós louvamos, grande e tremendo, porque o seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Fique de pé e cantemos ao nosso Deus. Glória ao nome do Senhor, a Ele bendizemos e a Ele adoramos. Então erga a sua voz, bendizendo aquele que é digno de toda adoração, ao que é digno. Palmas!
Levantemos ao que é digno, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e adoremos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Toda glória a Ele, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e adoremos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e adoremos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao que vive para sempre, a Jesus Cristo, a Jesus. A Ele toda a honra, aquele que é digno, Cristo Jesus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, para sempre. Graças eu te dou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Tu és digno, Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Abaixa, Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. A ti elevo, Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Tu venceste, Senhor.
Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Cantemos bem forte, digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Nós sabemos em quem temos crido, e o Deus em quem nós temos colocado a nossa confiança é o Deus que nos provê todas as coisas, é o Deus que tem cuidado de nós. Por isso nessa hora nós trazemos dízimos e ofertas, sabendo que o Senhor tem sido provedor e providente na nossa vida. Você fique à vontade para adorar a Deus, enquanto traz também seu dízimo e a sua oferta na presença do Senhor. Cantemos, não sei. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo, mal ou bem, é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Deus, nós cremos no Senhor, que é Deus poderoso, Deus justo, Deus fiel, Deus provedor, aquele que nos sustenta, aquele que não deixa faltar o alimento em nossas mesas.
E a esse Deus nós louvamos agora com dízimos e ofertas, sabendo que é o Senhor quem nos providencia, porque o Senhor é o dono da prata, do ouro. E aqui, ó Deus, nós fazemos em forma de louvor, de adoração, devolver parte daquilo que o Senhor nos concedeu. Rogamos ao Senhor sabedoria para administrar esses recursos e aplicar, ó Deus, para o crescimento da Tua obra. Em nome de Jesus nós te oramos, ó Pai. Amém. Você pode sentar-se. Amém. Essa semana nós tivemos na nossa igreja a reunião do presbitério do Itapemirim. Uma reunião que foi marcada, dentre outras coisas, por um relatório sobre o que Deus tem feito no Brasil, dentro da dinâmica da igreja presbiteriana, salvando vidas através de igrejas que têm sido plantadas. Tivemos a presença do nosso irmão reverendo Hamilton Rocha, que é o supervisor dos campos da Junta de Missões Nacionais, na região Norte e Nordeste. E dentre os relatos que nós ouvimos aqui, alguns impactantes, de lugares distantes da nossa nação, estradas de chão muito ruins, em que se dirige por 60 quilômetros durante um período de 3 horas, e depois de tanto tempo de direção, depois de tanta distância percorrida, chega a um lugar que mais parece lugar nenhum. Um povoado de umas 500 pessoas. Mas ali Deus, por sua misericórdia e graça, permitiu a plantação de uma igreja que hoje tem mais de 300 membros. O que se vê no mapa é um templo e casas esparsas, mas no dia do Senhor, aquele lugar se enche para o louvor da glória do nome do nosso Deus. Nós louvamos a Deus por isso, porque assim como tem acontecido neste lugar, tem acontecido em vários outros lugares na nossa nação. Eu queria que nós tivéssemos nesse momento um tempo de intercessão pela obra missionária no nosso país. Um tempo de oração para que Deus possa continuar levantando homens e mulheres com o coração disposto a anunciar o evangelho da graça de nosso Deus. Pessoas que estejam prontas a pagar o preço de serem fiéis testemunhas de Cristo, onde quer que Cristo as colocar, para que de fato a igreja do Senhor possa continuar anunciando os poderosos feitos de Deus. Para isso eu quero convidar o nosso irmão presbítero Erasmo, que esteja orando ao Senhor. Ele que está vestido a rigor aqui hoje, né, com a camiseta da Junta de Missões Nacionais. Eu queria que você intercedesse pela obra do Senhor através da nossa Junta de Missões, que o Senhor possa levantar os recursos, que o Senhor possa sustentar os missionários que estão no campo. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela nossa vida, agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco, o Senhor nos usa a Tua obra, e nós queremos, ó Pai, agradecer porque nós podemos ser ferramentas do Senhor na obra da evangelização, da pregação da palavra. E a palavra de Deus nos diz que para que nós possamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E, ó Deus, essa é a missão, pregar o Evangelho. E a primeira igreja tem trabalhado nesse sentido, Pai, de cumprir fielmente esta missão que o Senhor nos dá através da Tua palavra. Mas nós queremos ainda mais, ó Deus. Nós queremos ir um pouquinho mais distante da nossa igreja local. Sabemos que muitas pessoas ao nosso redor ainda não conhecem a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Porque Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas mesmo assim, para que nós possamos anunciar essa boa nova, essa maravilhosa salvação, nós precisamos levar isso para as pessoas que não te conhecem.
E indo mais além, ó Pai, nós queremos te pedir que o Senhor continue fortalecendo a vida dos missionários, ó Pai, aqueles que trabalham em nossa região, aqueles, ó Deus, que cuidam do povo do Senhor, aqueles que estão levando, ó Pai, o conhecimento da palavra a muitas pessoas, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que estão lá no rincão do Nordeste, do Norte, Pai, do nosso país, levando, ó Pai, a Tua palavra, pregando a Tua palavra, plantando igrejas, ó Deus, a igreja de Cristo ali, em muitos locais, ó Pai, que ainda não ouviram falar do Senhor, que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Ó Pai, fortalece a vida desses irmãos, ó Pai. Fortalece, Pai, a Tua igreja nesta obra. E agora, Pai, que nós aqui como igreja local possamos reconhecer que essa obra precisa de apoio, precisa de incentivo, precisa de ajuda, que nós possamos, ó Pai, erguer as nossas mãos, os nossos braços, ó Pai, que nós possamos ajudar, colaborar na expansão do reino do Senhor, ó Pai, que é feito através das missões. Esteja conosco, Pai, nos fortalecendo nesse sentido. Abençoe, Pai, ou melhor, continue abençoando a primeira igreja presbiteriana nesse sentido, no sentido de missão, na missão de levar o Evangelho. Primeiro, vivendo o Evangelho, e segundo, levando esse Evangelho para as pessoas que não te conhecem. É em nome de Jesus que nós te agradecemos pelo fortalecimento que o Senhor tem dado a muitos homens, muitos obreiros, muitos ministros que estão aí no Brasil afora pregando a Tua palavra. Nos ajude e concede-nos a graça de estarmos sempre perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Ainda nesse espírito de oração, quero convidar você, mais um tempo de intercessão pela vida da nossa igreja, mas também para aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos, que carecem da visitação do nosso Deus. Temos constantemente intercedido ao Senhor Deus, pela vida da Glaura, da Marley, temos orado pela vida da Angélica e ela está conosco hoje aqui presente. Ainda tem alguns exames para fazer, mas como ela mesma diz, está bem para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Continuamos orando também pela vida do senhor Roberto, ele é o pai da Michele Gomes, oremos por ela. Também pela Sheila, irmã da nossa irmã Lígia Valadão, coloquemos... Teve alta hoje, nós temos orado já há algum tempo, e o Senhor abençoou e teve alta hoje, louvado seja o nome do Senhor. Também ore pelo Richard e pela Natália, né? Filho e nora da Marley, estão com suspeita de Covid. Também pelo pastor Robson Monteiro, secretário executivo do nosso presbitério, que não esteve presente conosco nessa reunião, porque está também com suspeita de Covid. Mas eu queria que você também colocasse diante do Senhor a sua petição. Estamos nos aproximando do final de mais um ano, e então o nosso coração começa a se inquietar. O fim de um ano tão difícil está se aproximando, e o que nos espera pela frente? Coloque isso diante do Senhor. Coloque os dilemas do seu coração na presença de Deus, e peça a Ele que fale ao seu coração e te dê uma resposta. Você que está em casa, coloque-se também diante do Senhor e ore a Ele. Peça a Ele a sua graça e misericórdia, conduzindo e direcionando a sua vida. Oremos ao Senhor. Pai querido, como é bom saber que o Senhor é um Deus que conhece a nossa pequenez e a nossa fragilidade. Tanto que conhece como o Senhor, por sua providência, cuida de nós nas pequenas coisas e nas grandes também. É um Deus que conhece a nossa petição antes mesmo que ela nos chegue à língua. Contudo, ó Pai, o Senhor se agrada em ouvir dos seus filhos esse pedido, essa intercessão, esses motivos, ó Deus, que povoam a mente e o coração dos teus pequeninos. Por isso, ó Deus, quando nós nos aproximamos diante de Ti, queremos pessoalmente, individualmente, mas também como igreja, abrir o nosso coração diante do Senhor e dizer: Deus, há tantas coisas
que nos povoam a mente e o coração e muitas vezes roubam de nós a paz e a alegria, mas nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor acolha as nossas petições, as nossas intenções, os motivos, ó Deus, que temos aqui em nosso coração, e que o Senhor, por misericórdia, nos direcione, nos abençoe e nos ajude. Que o Senhor Deus dê resposta a cada uma das nossas petições que agora colocamos diante de Ti. E que o Senhor Deus dê ao coração dos Teus filhos alegria, paz no Senhor. Oramos, ó Deus, agradecidos, porque o Senhor tem abençoado o Teu povo, de várias formas e de várias maneiras. Obrigado, ó Deus, porque essa semana alguns dos nossos irmãos estarão a aniversariar, e nós oramos por eles. Oramos pela Júlia, oramos também pela Rosicléia, que o Senhor visite estas vidas, manifeste Tua graça sobre elas, e que elas e suas famílias sejam visitadas por Tua graça e pelo Teu amor. Oramos também colocando diante de Ti com ações de graças a alta que a Sheila teve no dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque de fato o Senhor interveio na história da Tua filha. Oramos, ó Deus, ainda suplicando que o Senhor ministre esta mesma bênção na vida da nossa irmã Glaura, da Marley, também, ó Deus, na vida do Richard e da Natália, do Roberto, também da Michele. Cuida, Senhor, dessas vidas, ministra, Senhor, ao coração de cada um, segundo o Teu propósito. Oramos pelo nosso irmão, reverendo Robson Monteiro, que o Senhor dê a ele, ó Deus, a graça de em breve retornar às suas atividades, ao convívio daquelas pessoas que ele ama, e que o Senhor cuide também da Igreja Presbiteriana em Presidente Kennedy, que o Senhor, Deus, console o coração daquelas ovelhas que intercedem pelo seu pastor, e que em breve estejam todos reunidos. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos visite como igreja, e nos permita, ó Deus, continuar vivendo o Teu propósito, na esperança de que o Senhor tem cuidado de nós, na esperança que o Senhor há de direcionar a nossa caminhada. Nós te oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Antes de lermos a palavra e meditarmos nela, queremos agradecer a presença de todos os irmãos que estão aqui conosco, que Deus abençoe ricamente, mas eu também vislumbro aqui alguns irmãos que nos visitam. Eu não vou nomear ninguém para não causar nenhum desconforto, mas também não vou pedir para você se colocar em pé, pode ficar tranquilo. Mas eu quero que você se sinta bem-vindo, eu quero que você se sinta abraçado por esta igreja. Nós hoje temos nos comunicado com os olhos, né? A gente está aprendendo a reconhecer os olhos das pessoas, então você vai olhar para trás, se você vê um olho diferente, é visitante. Então você dá um tchauzinho, dá uma piscadinha, diz, ó, é uma forma da gente dizer, seja bem-vindo, né? Ninguém está lendo mais lábios, né? Que a máscara tampa tudo, mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. E se você está procurando uma igreja para chamar de sua, essa pode ser a sua igreja, basta você querer. E você que nos acompanha pela mídia social, igualmente, seja bem-vindo às páginas da nossa igreja, e que Deus te abençoe. E se você está procurando uma igreja para chamar de sua, essa pode ser a sua igreja, basta você querer. E que Deus os abençoe a todos. Próximo domingo, na parte da manhã, nós teremos o culto com a celebração da ceia do Senhor. O culto do primeiro domingo pela manhã é restrito àqueles membros da igreja portadores de comorbidades ou pessoas do grupo de risco. Aliás, são todos do grupo de risco, né? Então, por idade ou por comorbidades, vocês são bem-vindos. Então, aqueles irmãos que não fazem parte desse grupo, culto da noite, nós teremos a celebração da Santa Ceia também. Nos ajude a divulgar isso, ok? Abra sua Bíblia para a nossa meditação. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Eu quero meditar com você dos versos de número 1 até o verso de número 16.
1 Reis, capítulo 17, verso 1 ao verso 16. Atentamente, leia o texto que nos diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, porque ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui que apanhei uns cavacos, 2 cavacos, e vou preparar o resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela não se acabou a farinha, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, cremos que ela é viva e eficaz, cremos que ela fala ao nosso coração. Por isso nós te pedimos, ilumina a nossa mente, dá-nos discernimento e que possamos aprender de Ti. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se há algo que eu e você temos que considerar seriamente acerca deste mundo, desta vida, que eu e você vivemos nesta realidade, é isto: as crises fazem parte da nossa história. Quando eu falo em crise, eu falo justamente de momentos de mudanças dramáticas e repentinas. Crises têm a ver com o estado de coisas incertas, ou seja, a incerteza é o que mais de certo eu e você temos nesta vida. Nós não temos por segura coisa alguma deste lado de cá do céu. Quando nós falamos em crise, nós falamos de momentos desgastantes, tanto para o nosso corpo físico, quanto para as nossas emoções, para a nossa alma. Somos consumidos pelas crises, pois essas crises exigem de nós ações, respostas, que possam realmente nos dar direção, encorajamento e uma direção no que fazer diante de todas estas mudanças. O texto que nós temos diante de nós é um texto que nos fala sobre mudanças, um texto que nos fala sobre crises, é um texto que nos descreve como situações mudam de maneira dramática e de alguma forma ou de diversas formas tendem a impactar a nossa vida e o nosso dia a dia.
O texto que nós lemos é uma narrativa, a narrativa do livro dos Reis, um livro que possivelmente tenha sido escrito pelo profeta Jeremias, escrito cerca de 30 anos depois que Jerusalém caiu sob o poder dos babilônios, e 172 anos depois que Samaria, ou o Reino do Norte, caiu sobre o poder dos assírios. Em outras palavras, o livro dos Reis é uma narrativa que tende a explicar ao povo que estava no cativeiro por que aquilo lhes aconteceu. Afinal de contas, eu quero que você se lembre que uma dos fios de ouro que conduz e perpassa todas as escrituras e que alinham e explicam todos os acontecimentos da palavra de Deus é o reino. E Israel prefigurava o reino de Deus. Israel era, no contexto das nações, o povo escolhido de Deus para mostrar às nações o que é que Deus faz por aqueles que nele confiam. Mas eu quero lembrar a você que Israel pecou contra o Senhor, Israel dobrou os seus joelhos perante os ídolos das nações, Israel deixou de cultuar o Deus vivo e verdadeiro. E como consequência do seu pecado, Deus os entregou aos seus inimigos. Primeiro divide Israel em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Depois faz cair um por causa dos seus pecados. E agora esse povo no exílio se questiona, por que isso aconteceu conosco? Se nós éramos o povo da aliança, por que hoje nós estamos sofrendo isso? Se nós somos o povo da promessa do Senhor a Abraão, nosso pai, por que estamos sofrendo isso? Perceba que esses questionamentos são muito similares aos nossos. Ainda hoje eu e você muitas vezes somos tomados por esses questionamentos. Se somos filhos de Deus, se somos povo de Deus, por que sofremos o que sofremos? Se eu e você nos perguntamos isso, a resposta imediata é porque vivemos num mundo de pecado, porque vivemos num mundo caído. E ainda que eu e você sejamos fiéis a esse Deus, os pecados dos outros também nos atingem. E as situações, elas são inconstantes. Porque esta vida é inconstante. Se isso é verdade para nós, que tememos a Deus e confiamos em Deus, o que dirá daqueles que não têm essa esperança e essa convicção? Por isso, quando nós olhamos para o texto, precisamos ter em perspectiva que o propósito do autor do livro é nos fazer considerar justamente a necessidade que eu e você temos de colocar a nossa fé na pessoa certa. Melhor dizendo, de colocar a nossa fé no Deus vivo e verdadeiro. Se nós lermos o capítulo 17 até o capítulo 19, o que nós vamos ter aí nesses 3 capítulos nada mais é do que aquilo que nós poderíamos chamar de a batalha dos deuses. Eu quero que você se lembre que está em jogo aqui, dentro do contexto, é justamente isso. Por que nós estamos no exílio? A resposta das nações era a seguinte: porque os nossos deuses venceram o Deus de vocês e agora vocês estão sob o nosso poder. Eu quero que você se lembre que no contexto do mundo antigo, a dinâmica das nações era basicamente essa: os deuses governavam as nações, os deuses brigavam uns com os outros, conquistavam, destruíam, dizimavam os inimigos para mostrar o seu poder. Lembre-se, por exemplo, de quando Ezequias recebe a carta de Senaqueribe. Essa carta está dizendo claramente: olha, os deuses das nações não puderam resistir ao nosso Deus, também o Deus de Israel não resistirá. Nós sabemos do livramento que Deus deu a Ezequias, mas num dado momento Deus permitiu o juízo. Aos olhos das nações, o Deus de Israel tinha fracassado. Aos olhos das nações, o Deus de Israel tinha sucumbido. Aos olhos das nações, o Deus de Israel não servia para mais nada.
e Baal era o Senhor. De modo que, dos capítulos 17 a 19 de 1 Reis, nós vamos mostrar que Jeremias está respondendo a essa questão. O verdadeiro Senhor de Israel, o verdadeiro dono desta nação é o Senhor. E isso tem que nos trazer ao coração essa perspectiva. O dono da nossa vida, o Senhor absoluto do nosso viver, aquele que realmente tem o poder e o governo sobre a minha vida e a sua vida, a despeito das crises, é o Senhor Deus de Israel. Sendo assim, eu quero convidar você a olhar para o texto e considerar isso. Como é que eu posso manter a minha fé nesse Deus, mesmo quando as circunstâncias ao meu redor, as crises se avolumam ao meu redor, como se Ele não estivesse mais presente e agindo na minha vida? Bom, em primeiro lugar, eu queria que você olhasse para o verso 1 e entendesse que se eu e você desejamos realmente manter a nossa fé firme em meio às crises, nós precisamos ter convicção de quem é ou em quem está firmada a nossa fé. Olha então o verso 1, o texto nos diz: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Eu quero que você entenda aqui, em primeiro lugar, o que está acontecendo. Muito possivelmente, Acabe está num encontro muito especial. Se você olhar os versos anteriores, você vai perceber que uma cidade muito importante na história de Israel foi reconstruída, que foi a cidade de Jericó. Sobre Jericó, aquela cidade que o Senhor destruiu os muros e entregou ao povo de Israel para dizimar e destruí-la por completo, para mostrar o seu poder, mas também para mostrar os seus juízos contra as nações de Canaã, Deus proclamou uma maldição por meio do seu servo. E essa maldição dizia que aquele que reconstruísse aquela cidade não a reconstruiria sem a morte de alguém. O texto nos diz, os versos anteriores, que um homem chamado Hiel reconstruiu Jericó. E quando ele lançou os fundamentos, morreu o seu filho primogênito. E quando acabou-se a construção, morreu o seu filho, o seu último filho. Mostrando assim o juízo de Deus. Alguns comentaristas dão a entender que é dentro desse contexto de celebração, de festa, nesse contexto em que se alegra o povo em reconstruir aquilo que Deus amaldiçoou, é que aparece esse homem chamado Elias. A palavra Elias, ou o nome Elias, significa literalmente, o Senhor é Deus. E esse homem, cujo nome é o Senhor é Deus, cujo nome traz uma afronta à cultura, ao momento, à religiosidade daqueles dias, se coloca diante do rei, diante dos seus amigos, diante da sua corte, talvez em meio a uma celebração pagã, e diz a esse homem: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, nem chuva, nem orvalho haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Olha para esse texto e observe como essa mensagem afronta os ouvidos daquelas pessoas. Em primeiro lugar, Elias vai dizer: Yahvé está vivo. Se você olhar para o texto, você vai perceber que a palavra Senhor está em caixa alta. E eu tenho ensinado a você que toda vez que este termo aparece em caixa alta, o que está aí é o nome Yahvé, que é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés lá no Monte Sinai. Esse nome fala acerca da fidelidade de Deus. Esse nome fala acerca da imutabilidade de Deus.
Esse nome descreve o caráter santo de um Deus que não muda, um Deus que não volta atrás nas suas palavras, um Deus que cumpre o que diz, um Deus que é fiel e verdadeiro, um Deus que é confiável, um Deus que é constante. Tudo aquilo que o mundo não é, tudo aquilo que a nossa vida não é, Deus é. Em Deus nós encontramos a única e verdadeira segurança que nós temos, porque o seu caráter, a sua pessoa é imutável e perene. Por isso, nele nós podemos confiar, porque ele não nos desamparará, muito menos nos frustrará a confiança. O que Elias está dizendo? Yahvé não está morto, Yahvé está vivo. Por que ele dizia isso? Porque dentro da visão de mundo daquela época, se os deuses batalhavam, os deuses poderiam sucumbir, ou fazer sucumbir, ou matar, ou destruir outros deuses. Possivelmente se dizia naquela época, Yahvé, o Deus de Israel, morreu, ele nada pode fazer mais, ele está morto. Essa frase não é muito incomum nos nossos dias. Afinal de contas, lá atrás, no finalzinho do século XIX, início do século XX, um louco, insano, chamado Friedrich Nietzsche, já havia dito, Deus precisa morrer, e as nossas facas hão de matar esse Deus. E posteriormente ele disse, Deus está morto. A nossa geração é uma geração que diz, Deus está morto. Esse Deus não merece ser crido. Esse Deus não merece confiança. Assim como se dizia nos dias de Elias, Deus está morto. Mas Elias se levantou e disse, Deus está vivo. Se eu e você queremos ter a nossa fé firmada em meio às crises da nossa vida, nós precisamos conhecer quem Deus é e nós precisamos ter a convicção que Deus está vivo. Segundo lugar, o texto nos ensina, nas palavras de Elias, que Deus continua sendo o Deus de Israel. E quando ele diz essas palavras, Yahvé, que vive e que é o Deus de Israel, ele está dizendo, Israel pertence ao Senhor. E se Israel pertence a Yahvé, é porque ele é quem tomou essa nação, ele é quem construiu essa nação, ele é quem edificou essa nação. Ainda que essa nação não o reconheça, ainda que essa nação não o adore, ainda que essa nação não o cultue, essa nação continua pertencendo a Israel, porque Deus, o Deus de Israel, tem uma aliança com o seu povo, e ele não frustra essa aliança. Isso para nós deve ser algo que tem que falar ao nosso coração. O Senhor é o nosso Deus, não porque nós o escolhemos. O Senhor é o nosso Deus porque Ele nos escolheu. Não foi Israel que escolheu caminhar com o Senhor, foi o Senhor quem escolheu caminhar com Israel. Não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou. E isso deve fazer diferença na nossa vida, porque mostra que a iniciativa de Deus em estabelecer um relacionamento conosco, sempre tem Ele como a razão de ser de toda a aliança. Pense nisso. Deus nos escolheu e Deus caminha conosco. Deus é o nosso Deus, porque Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu em Cristo Jesus. Nos nossos dias nós precisamos dizer isso às pessoas. O meu Deus, o meu dono, é o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais do que isso, olha para o texto, Elias vai dizer, perante cuja face eu estou. Esta ideia de face, lembre-se, tem a ver com presença.
Em outras palavras, Elias está dizendo, o Deus que está presente neste lugar. Se ele estivesse num contexto pagão de adoração e de culto, de uma celebração ímpia, cheia de imoralidade, cheia de pecado, ele está dizendo, o Deus de Israel está presente aqui, porque ele é o dono de todas as coisas, e não há um só lugar onde ele não possa entrar e reivindicar a sua propriedade. Quando eu olho Elias dizendo essas coisas, isso me impacta, porque nós temos uma ideia que graceja em alguns meios ditos cristãos, que existem demônios territoriais que mandam e desmandam, e que fazem e que acontecem, e que se nós não fizermos alguma coisa, estas hostes tomarão conta. Não há nenhum poder no céu e na terra maior do que o poder de Deus. Não há um só poder em todo o universo, diante do qual o Senhor Deus se curva e pede licença. Ele é o Senhor, Ele mete o pé na porta e entra. Esse é o Deus em quem temos crido. Deixa eu fazer essa pergunta. Esse é o Deus em quem temos crido? Esse é o Deus em quem nós temos colocado a nossa confiança? Ou o nosso Deus é um Deus fraco, que quando vê eu e você em meio à crise, ele se assenta no chão e chora, porque ele não sabe o que fazer? Você crê nesse Deus ao ponto de realmente dizer ao mundo no qual você vive, as crises com as quais você lida, quem Ele é e o que Ele faz, e que tipo de autoridade e poder Ele tem? Elias tanto teve essa confiança que disse, nem orvalho, nem chuva haverá esses anos, segundo a minha palavra. Em outras palavras, o que Elias fez foi reivindicar que Deus cumprisse a sua palavra. Eu usei a palavra reivindicar como talvez possa trazer aquela ideia de determinar dos nossos dias, mas o que ele fez foi orar. Lembra lá quando o Tiago fala que Elias orou com instância e não choveu? O que Isaías fez foi, Senhor, o povo rebelde, o povo está rebelde, o povo se desviou da palavra, e o Senhor disse na tua palavra, Deuteronômio capítulo 27, verso 15, que quando a nação de Israel fizesse ídolos para si, o Senhor traria juízo. Capítulo 28 de Deuteronômio, verso 22 e 24, o Senhor não disse que quando Israel pecasse contra o Senhor faria com que o calor e a secura ferisse a terra? O Senhor não disse na tua palavra que ao invés de mandar chuva, o Senhor mandaria pó e cinza? Deus, esse povo se corrompeu, o rei é louco, a sua esposa é ímpia, e o povo se prostra diante dos falsos deuses. Ó Deus, que não haja chuva, nem orvalho sobre a face da terra, para que o povo te tema e confie em ti. O nome disso é fé. Quem ora dessa forma é porque tem fé. E tem fé porque ele conhece o seu Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Muitos têm achado que fé é um sentimento ou uma emoção. Muitos têm achado que fé é uma forte convicção que coisas vão acontecer. A fé bíblica é muito mais do que isso. A fé bíblica tem a ver com certezas e convicções, que não parte de um arrepio, que não parte de um sentimento do coração, mas que parte da palavra de Deus. A fé bíblica é uma confiança colocada em Deus e na sua palavra, tanto em suas promessas quanto em suas advertências. A fé bíblica é uma fé objetiva. Isso não significa que ela é meramente racional.
mas ela é objetiva no sentido de que eu sei no que eu devo crer, eu sei no que eu não devo crer, e eu sei como viver esta fé. Por quê? Porque está tudo aqui. Em quem você tem crido? Em segundo lugar, se eu e você desejamos manter a nossa fé firme diante das crises que nos rodeiam, é necessário que nós perguntemos a nós mesmos: o Deus em quem eu tenho colocado a minha confiança, Ele pode me socorrer em meio às crises? Olha para o texto e veja como o texto nos responde isso. Verso 2 ao verso 6. Temos a descrição do Senhor que fala a Elias e diz a Elias: Elias, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás água da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. E os corvos traziam pela manhã pão e carne, e também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Querite era uma região próxima ao Jordão. Querite era, na verdade, uma espécie de córrego transitório, que durante o período de seca, ele realmente secava, ele desaparecia, mas quando vinha a primavera, o degelo das montanhas fazia com que a água circulasse de novo, trazendo vida. Alguns nos dão conta de que aquela região é uma região marcada por erosões, marcada por cavernas, e possivelmente servia constantemente de refúgio para pessoas que eram perseguidas ou estavam fugitivas de algo ou de alguém. Era uma região inóspita, de vida selvagem, e portanto um lugar que trazia algumas complicações. Toda vez que eu olho para esse texto e lembro dessa descrição que se tem do Querite, o Querite tem muito a ver com aquilo que nós temos de imagem de coisas ruins. Um lugar selvagem, um lugar inóspito, um lugar difícil, onde a preservação da vida tende a ser complexa. O sentimento de estar no lugar errado é muito grande. O sentimento de estar perdido, o sentimento de estar num lugar onde a vida não se preserva por si só, é muito difícil. Mas quando nós falamos das crises que eu e você passamos, é necessário que nós compreendamos isso. Elas nos vêm como uma forma de Deus nos lembrar que a nossa autossuficiência é um engano do coração. É isso mesmo. Todas as vezes que eu e você nos julgamos autossuficientes, é porque o nosso coração enfermo e enganoso nos fez acreditar numa mentira que ele nos contou. Nenhum de nós é autossuficiente. Todos nós somos dependentes. E o somos porque Deus nos criou assim. Deus nos criou para que nós mantivéssemos um relacionamento com Ele, e através desse relacionamento nós teríamos vida. Mas nós, em Adão e Eva, decidimos agir em autonomia, ou seja, nós faremos as nossas próprias leis, nós seremos o nosso próprio Deus, nosso braço alcançará por nós tudo aquilo que desejamos. Não preciso dizer qual foi o resultado disso, né? Nós aqui estamos. A maior tolice que eu e você podemos ter em nosso coração é a ideia que somos autossuficientes. Nós dependemos eternamente de Deus, porque Ele nos criou dependentes dEle. E quando Ele nos permite passar pelas crises da vida, muitas vezes é para que nós nos lembremos disso, que nós dependemos dEle.
Olha para o texto. A pergunta que eu te fiz é: como é que esse Deus pode nos sustentar? Ele realmente tem poder para nos sustentar dentro desse contexto de crise? O que o texto diz? Ele pode. Como é que Deus o sustentou? Deus o sustentou através da água que vinha do ribeiro. Mas Ele sustentou mandando de manhã e ao anoitecer pão e carne. A pergunta é: quem trouxe esse pão e quem trouxe essa carne? Corvos. Os corvos dentro das Escrituras são aves imundas, ou seja, aves que não serviam para sacrifício. Tudo aquilo que Deus declara imundo na sua lei, animais impuros da sua lei, é porque eles não deveriam ser usados como sacrifício a Deus, jamais. Deus tem as suas razões para isso, e não nos convém agora tratar sobre isso, mas eu quero que você olhe para esse contexto específico. O Senhor está usando uma ave imunda, mas os corvos também têm um contexto especial ali no Oriente Médio e em alguns lugares no mundo de hoje. O corvo é uma ave que anuncia mau agouro. É uma ave que é símbolo de mau presságio. Avistar um corvo em algumas culturas é literalmente confrontar ou ser confrontado com um emissário da morte. E era bem isso. E se você me permite uma breve experiência, olhar um corvo no olho é um negócio meio esquisito. A ave é meio esquisitinha mesmo. O bicho te encara. E não é questão de superstição, mas quando você lembra de alguns textos bíblicos, você fala, tem sentido. O que Deus usa para alimentar o seu filho? Uma ave imunda, símbolo de maldição, símbolo de morte. O emissário da morte agora é emissário da vida. E Deus mostra o seu poder de forma miraculosa, trazendo pão e carne, sustentando o seu servo ali naquele lugar inóspito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós olhamos para Deus, nós aprendemos que o nosso Deus é digno de confiança, porque Ele é quem é, mas é porque Ele também mostra que a nossa provisão, ou a provisão dEle para a minha vida e para a sua vida, não depende dos meios ordinários. Quais são os meios ordinários? A gente trabalha, recebe o nosso salário, vai no supermercado, compra o que precisamos, trazemos para casa, preparamos e comemos. E a nossa vida é preservada. Precisamos de roupa, nós trabalhamos, ganhamos nosso salário, vamos na loja e compramos. Mas e quando não tem trabalho? E quando não tem saúde para trabalhar? E quando a crise é tão grande que o alimento falta? A palavra do Senhor nos diz: já fui moço, e agora sou velho, mas jamais vi o justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Queridos, Deus não precisa dos meios ordinários para nos sustentar. Deus não precisa dos meios ordinários para mostrar o seu poder e a sua providência na minha vida. E é justamente quando falta o ordinário, é que Deus usa o extraordinário e nos mostra o seu poder. O fato é que o Deus de Israel continua sendo o Deus da nossa vida, e se necessário for, Ele vai usar os emissários da morte para nos sustentar. Ele vai usar aquilo que nós menos imaginamos para trazer provisão dentro da nossa casa. Ele vai usar aquilo que nós sequer temos conhecimento para manifestar o seu querer na nossa vida.
Tanto isso é verdade, materialmente, quanto espiritualmente. Lembre-se de Paulo dizendo acerca do espinho da carne, que ele pediu ao Senhor que removesse dele. E Paulo é categórico em dizer na sua segunda carta, no capítulo 11, que aquele espinho na carne era emissário do diabo, para esbofeteá-lo. Para quê? Para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não pecasse. Deus é um Deus tão poderoso que usa até as coisas mais estranhas possíveis, até mesmo os emissários do diabo, para nos preservar, para nos sustentar, para nos fazer caminhar firmes dentro do seu propósito. Você crê nisso? Que Deus pode te sustentar a despeito das circunstâncias? Que Deus não está sujeito às circunstâncias, às crises que nos rodeiam para nos dar aquilo que nós necessitamos? O seu Deus pode fazer isso por você? O Deus de Israel pode fazer isso pelo seu povo ainda hoje. Mas o texto continua, verso 7 ao verso 11. E aqui eu quero que você e eu consideremos isso. Se eu e você queremos realmente manter a nossa fé em meio às crises da vida, é necessário que perguntemos a nós mesmos: mas será que não há nenhuma limitação a esse Deus? Será que esse Deus não está limitado a alguma circunstância? O verso 7 ao verso 11 começa a nos responder isso. E o texto nos diz: passados muitos dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Sempre que eu leio esse verso, eu penso assim: olha, aquilo que Elias falou lá atrás, atingiu ele. Ele disse que não iria chover, e não choveu, e porque não choveu, o ribeiro secou. Agora ele não tem mais água. Isso me lembra que crises chegam na vida de todo mundo, até do crente. Crises chegam na vida de todo mundo, até dos homens de Deus, das mulheres de Deus. E agora, o que esse Deus vai fazer? Não tem mais água. O corpo pode trazer pão e carne, mas água? Como é que vai ser agora? O verso então nos diz: veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Agora complicou. Até então, Elias estava dentro dos limites de Israel. Mas agora Deus está dizendo a ele: vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Eu quero que você entenda o contexto, para entender o que está acontecendo aqui. Jezabel, mulher de Acabe, fazia parte do povo de Sidom. Sidom era um povo descendente de Cã, descendente de Canaã. E, portanto, uma das nações que deveria ter sido destruídas por Israel lá no passado, quando tomou posse da terra prometida, mas Israel não fez o que o Senhor mandou fazer. Pelo contrário, Israel se contaminou com aquelas nações e com as suas idolatrias. E uma das idolatrias presentes em Israel por causa dos cananitas era o culto a Baal. Baal era um deus cultuado com orgias e festas cheias de imoralidade e pecado. E desde que Israel pôs os pés em Canaã, Baal foi pedra de tropeço para os israelitas. E agora Acabe, rei de Israel, se casa com Jezabel, que era de Sidom. E em Sidom havia uma adoração a Baal, que dava a ele um novo status, era uma variante. Baal se representava, ou se fazia representar, por assim dizer, dentro das religiões dos povos, de diversas formas. Baal não era só adorado como o Deus da vida, o Deus da fertilidade, o Deus da colheita,
Mas em Sidom ele era adorado também como Deus do submundo, como Deus do inferno, como Deus da região dos mortos. E essa adoração era peculiar, e foi esse tipo de adoração que Jezabel trouxe para Israel e que Acabe instituiu como religião oficial. E agora o Senhor Deus está dizendo para Elias: Elias, você que com o seu nome diz que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, vai para Sidom. Vai para a terra do inimigo, porque eu vou te sustentar lá. Como, Senhor? Eu mandei que uma mulher viúva te sustentasse. Por favor, sem nenhuma questão feminista, machista, aqui, mas o contexto bíblico, uma mulher viúva era um símbolo de fragilidade social. Era a pessoa mais fraca, mais frágil dentro da sociedade. É alguém que não tinha um homem ao seu lado para protegê-la e para guardá-la. Alguém que não tinha um protetor. E agora? Como é que Deus vai me sustentar numa terra estranha, que adora um Deus estranho, o Deus contra qual eu prego? E aí ele vai usar uma pessoa tão simples, frágil, como uma mulher viúva. Eu quero que você observe, no verso 9, que Deus usa uma palavra aqui: ordenei. Você já viu essa palavra outra vez no texto, lá no verso de número 4. Esse termo, como é usado no texto, indica uma ordem, com uma ação enfática. É Deus dando uma ordem carregada de um peso de autoridade, a fim de atingir um propósito específico. É como se o Senhor dissesse: Elias, assim como eu fiz com os corvos, que previamente eu decretei o que eles deveriam fazer, como Senhor que eu sou deles, eu também ordenei com um propósito que uma mulher cuidasse de você, que uma mulher viúva te sustentasse. Se Deus mandou, olha para o texto. Verso de número 10, ele se levantou, chegou a Sarepta e encontrou ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Vou matar a minha sede. Talvez ele tenha se lembrado, mas Deus disse que vai me sustentar através dessa mulher, então vamos lá. Indo ela, verso 11, buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Se é para matar a fome, água e pão. Verso 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, Yahvé, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos, e vou preparar o resto de comida para mim e meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Essa fala dessa mulher nos revela 2 coisas. Primeiro, ela ouviu falar de Yahvé. Ela sabia quem era o Deus de Israel. E quando ela vê o profeta, ela entende quem ele é. Ou seja, um israelita que em tese deveria adorar a Deus, ou o seu Deus, ou a Yahvé, o Senhor de Israel. Mas veja que esse conhecimento que ela tem é um conhecimento peculiar. Por quê? Observe que a frase é basicamente a mesma de Elias lá no verso 1 do capítulo 17.
tão certo como vive o Senhor Deus de Israel. Isso me leva a crer que de alguma forma aquela mulher não só ouvira falar sobre Deus, mas tinha algum conhecimento acerca desse Deus, tinha alguma fé nas palavras desse Deus. Ela proclama assim como Elias: o Senhor vive. Uma estrangeira numa nação estranha e idólatra disse: o Deus vivo é Yahvé e não Baal. E as coisas começam a se alinhar. Talvez Elias tenha pensado: uau, encontrei aqui alguém que teme ao Senhor. E possivelmente havia algum temor de Deus no coração daquela mulher. Mas o que vem a seguida talvez seja desmotivador, porque ela vai dizer a Elias: olha, peguei 2 cavacos de lenha e só vou fazer um pão para mim, para o meu filho, e nós vamos morrer. Porque eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Eu imagino que Elias tenha se perguntado: meu Senhor, como é que o Senhor vai me sustentar com isso? Possivelmente é quando o Senhor fala a Elias e lhe dá a visão acerca do que haveria de acontecer. E aí eu quero que você olhe os versos 13 adiante. Elias diz assim: não temas, vai, faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traz-mo aqui fora, depois fará para ti mesma e para o teu filho. Veja que coisa louca. Em primeiro lugar, Elias diz para aquela mulher: mulher, acalme-se, acalma o coração, não temas. Frequentemente, quando essa expressão não temas ocorre nas Escrituras, é uma forma de a palavra nos dizer: tira a confiança que você tem daquilo que você pode mensurar, deixe de olhar para as circunstâncias que estão ao seu redor e coloque a sua fé naquilo que realmente é digno de sustentar a sua fé. A expressão não temas é uma confrontação da nossa incredulidade. Quando as Escrituras dizem para mim e para você: não temas, ela quer dizer para mim e para você isso: coloque a sua confiança em Deus. A única maneira de eu e você realmente não temermos as circunstâncias é olhar para o nosso Deus. E aqui Elias dá algumas ordens. Faça o que disseste, mas primeiro faz um bolo pequeno para mim e traz-o aqui fora. E depois você vai e faz outro para você e para o seu filho. Veja que isso vai contra a lei da autopreservação. Eu falo que mãe é um ser muito especial. Por quê? Porque ela pensa muito mais nos filhos do que em si mesma. Mãe tem um senso de preservação dos seus filhos, da sua prole, que é algo interessantíssimo, tanto no reino animal quanto na humanidade. Às vezes nós pais pegamos o pão e dividimos no meio, né? A mãe é capaz de dar o pão todo para o menino. Nós pais talvez até comamos a maior parte do pão. A mãe nunca faria isso. O que Elias está dizendo? Mãe, confie em Deus. E sabe como é que você vai provar a sua fé? Você vai fazer um bolo pequeno, do pouco de farinha que você já tem, e vai trazer para mim. Mas baseado em quê? Olha o texto. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a tua farinha da panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra.
uma mulher estrangeira, num país estrangeiro, de uma nação pagã, mas que tinha algum temor de Deus. Quando ouve a palavra do profeta, coloca a sua fé na palavra de Deus e não nas circunstâncias que estão ao seu redor. E ela, contra todo o senso de autopreservação, de preservação do seu filho, daquilo que ela conhecia como ordinário, ela deposita a sua fé na palavra de Deus, dita pelo profeta, e vai e faz o pão, traz para o profeta, volta, faz o pão para ela, para o seu filho, e nos diz a palavra que tudo isso aconteceu. Verso 16: e da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo as circunstâncias, segundo o que era visto, segundo a percepção do momento, não, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Deus que nós confiamos é um Deus que não conhece limites. Ele usa as circunstâncias. Circunstâncias que demonstram a nossa fragilidade, a nossa impotência. Ele nos coloca em situações dramáticas. Ele nos coloca em situações difíceis, mas Ele nos sustenta no meio delas. Séculos depois, um homem estava na sinagoga, numa cidade chamada Nazaré. E o seu nome era Jesus. E após ler a palavra de Deus e anunciá-la ao povo de Israel, esse povo não deu crédito à sua palavra. Então Jesus diz, de fato, o profeta não tem honra na sua casa. E ele se lembrou desta mulher, ao ponto de dizer: em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome na terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva em Sarepta de Sidom. Queridos, Jesus testemunha a fé dessa mulher, que a despeito das circunstâncias, ouvindo a palavra de Deus, dita pelo profeta, faz o que ele ordena, não sabendo como ia acontecer, não entendendo as circunstâncias, mas apenas confiando em Deus. O que eu quero trazer com isso para nós? Muitas vezes eu e você somos tomados pelo medo. Depois da queda, o medo é uma realidade que ganha uma força. O medo se torna uma espécie de emoção dominadora e autodestrutiva. O medo muitas vezes nos impede de agir, nos impede até mesmo de obedecer a palavra de Deus. O medo é um olhar para as circunstâncias e temer o que está por vir. Mas eu quero lembrar você, que ainda que nós não entendamos os propósitos de Deus, ainda que nós não conheçamos os planos eternos de Deus, ainda que nós não concordemos com a direção que Deus parece estar dando à nossa vida, ainda que nós discordemos enfaticamente de que as coisas podem dar certo, a Bíblia não nos manda entender, não nos manda conhecer, não nos manda emitir nossa opinião, se concordamos ou não, se aceitamos ou não. As Escrituras dizem que nós devemos
confiar. Hoje é o primeiro domingo do Advento. O Advento é aquele período do calendário cristão em que nós nos preparamos para a celebração do Natal de Cristo. E esse talvez seja o Advento mais difícil da nossa história, porque o passamos no meio de uma pandemia. Vivemos uma crise que se avoluma, uma crise de saúde pública, uma crise que já é uma crise alimentar em muitos lugares, uma crise de abastecimento pode chegar a qualquer hora, preços absurdos nas prateleiras dos supermercados, os salários, dizer que vai ter um aumento, né? Mas quem está podendo pagar? E o que vai ser 2021? Tudo está imerso numa névoa. Tudo está envolvido por uma penumbra. Nós não vemos, mas Deus vê. O Deus em quem temos crido e que nos dá a certeza que podemos confiar nele, é o Deus que governa todas as coisas. Por isso, duas atitudes que eu e você precisamos tomar na nossa vida hoje. Primeiro, precisamos nos arrepender da nossa incredulidade, porque é a nossa incredulidade que nos faz temer diante das circunstâncias. É a nossa incredulidade em Deus e nas suas promessas que nos fazem temer diante das circunstâncias da vida. E é por isso que eu e você precisamos tirar os nossos olhos das circunstâncias, os olhos daquilo que nós vemos e colocar a nossa confiança, o nosso olhar apenas em Deus. Por isso eu quero exortar você nessa noite a colocar os seus olhos no Senhor e não na sua saúde, e não no seu salário, e não nas suas forças, e não naquilo que você tem guardado no banco, e não na sua empresa, e não no seu negócio. Coloque os olhos no Senhor e deixa Deus ser Deus e conduzir a sua história. Segundo lugar, eu e você precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e o que nos dá esperança são os poderosos feitos de Deus no passado, que são instrumentos do Senhor para nos lembrar que Ele é Deus, e que Ele continua sendo Deus, e que Ele fará todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Traga à sua memória, meu irmão, os tempos difíceis que você já viveu. Traga de volta à sua memória os momentos de hiperinflação dessa nação brasileira. Alguns aqui não sabem o que é isso, mas muitos de nós lembram o que é chegar no supermercado no mês e encontrar o preço do arroz já 10 vezes mais. Ainda que a hiperinflação volte e coma o nosso salário, Deus continua sendo Deus e o provedor da nossa vida. Ainda que os diagnósticos que virão pela frente sejam os piores, os prognósticos nos amedrontem, traga à memória o que Deus já fez, porque o Deus que fez no passado é o Deus que pode fazer hoje. E assim, esteja atento à direção de Deus na sua vida. Ele vai conduzir a sua história, Ele vai te levar para onde Ele quer que você esteja. Ele vai te colocar no lugar certo, ao lado das pessoas certas. Ele vai fazer aquilo que é necessário e suficiente na sua vida. E Ele vai usar os meios que Ele já determinou, que Ele já ordenou para o meu bem e para o seu bem. Você confia nisso? Eu queria que você cantasse um cântico. E esse cântico diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Parece estranho, mas
Esse é o nosso reconhecimento nessa noite. Deus é grande. Ele não é limitado por forças e circunstâncias. Ele não é cerceado por poderes, por demônios, por enfermidades, por carências. Ele não é limitado pelo tempo, nem pelo espaço. Ele é Deus. Ele é grande. E nós estamos aqui para engrandecê-lo. Fique em pé. Vamos cantar essa canção como sendo a nossa oração, reconhecendo a soberania, a majestade e o poder do nosso Deus. Cantemos grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos te agradecer, Senhor, tu és grande para sempre. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer para sempre, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos orar. Ah, Deus, tu és grande. Nada se compara a ti. Nada limita o teu poder, nada pode vencer ou derrotar o Senhor. Tu és vivo, tu és nosso dono, tu estás presente no nosso meio. Não há, ó Deus, um só centímetro quadrado em toda a existência humana na qual o Senhor não possa reivindicar a tua propriedade. Por isso, ó Deus, quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós pedimos, sustenta, ó Deus, a nossa fé. E sustenta, ó Deus, a nossa fé na promessa e na palavra do Senhor. Sustenta, ó Deus, a nossa fé no Senhor, que é de fato a nossa rocha, a nossa cidadela. Tu és o nosso refúgio. É no Senhor e apenas no Senhor que nós confiamos. Por isso, ó Deus, renova a esperança do coração de cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, a certeza de que o Senhor é verdadeiro e fiel. E que, ó Deus, o Senhor não muda a despeito de tudo e de todos. Dá-nos, ó Deus, a graça de saber que o Senhor há de nos sustentar em meio às tribulações,
as crises e as provações da vida. Ajuda-nos, Pai. Nós não vemos o que temos adiante de nós, mas o Senhor vê. E o Senhor vê porque foi o Senhor quem escreveu a nossa história, foi o Senhor que decretou todas as coisas, o começo e os fins de todas elas, e é o Senhor quem há de nos conduzir até o dia final. Por isso, ó Deus, abra os nossos olhos, para que vejamos lampejos da Tua glória, lampejos do Teu agir, do Teu realizar em nossa vida. Sustenta-nos, ó Deus, nas pequenas e nas grandes coisas. Nos dê, ó Deus, a graça de trazermos à memória o que o Senhor já fez, na certeza que o Senhor fará ainda mais por cada um de nós. Visita, ó Deus, Teus filhos aqui presentes, aqueles que estão em casa, em qualquer tempo, e que essa mensagem seja ouvida, e que o Senhor ministre graça e esperança a cada um. Dá-nos uma semana na Tua presença, e guia-nos, ó Deus, em meio às sombras da vida, em meio às ravinas, em meio às situações, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre nós permaneçam hoje para sempre. Amém, amém e amém. Você pode sentar-se. Mais uma vez queremos agradecer a todos que estiveram presentes conosco aqui no nosso culto presencial, você que nos acompanhou via mídias sociais. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um, e que o Senhor Deus possa te dar uma semana rica e próspera na presença dEle. E eu espero você no próximo domingo. Pela manhã nós teremos culto com a celebração da Santa Ceia, destinado aos nossos irmãos do grupo de risco, ou seja, os maiores de 60 anos e aqueles que possuem alguma comorbidade que possa ser prejudicada pelo contágio com o vírus do Covid-19. Então, por favor, você que não está nessa classificação, tanto etária ou de risco, deixe para vir no culto da noite, às 19 horas, quando também teremos a ceia do Senhor celebrada aqui. Lembrando que os elementos são devidamente higienizados e preparados, com todo cuidado para não haver contaminação. E no mais, que Deus os abençoe, tenham todos uma ótima semana e que vivamos a graça de Deus a cada dia. Vamos em paz.